louvando o Senhor, assim como o pastor já acabou de testemunhar que Deus tem feito as maravilhas do Senhor, ainda que seja de forma material, mas Deus ele continua trabalhando em favor das nossas vidas, material e espiritualmente. Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida, de forma que nós temos somente motivos para agradecer ao Senhor, motivos para agradecer a Deus, engrandecer ao Senhor e ver o quanto é precioso viver o relacionamento com Deus. Viver uma vida onde o nosso desejo é engrandecer o nome de Jesus. Como diz o nosso culto de hoje, vai falar sobre integridade. É o nosso último culto falando sobre integridade, mas que essa palavra possa ficar em nossos corações, nossa vida, porque viver uma vida íntegra, refletir o caráter de Cristo, é a nossa missão, a responsabilidade da nossa vida cristã. Temos que ter isso como responsabilidade e uma resposta de gratidão ao grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele possibilitou, é Ele que possibilitou nós podermos viver essa vida. Como nós estávamos falando nesta manhã, um dos privilégios que nós temos como filhos de Deus é que nós somos livres do pecado. Nós somos livres do pecado, irmão. Podemos viver uma vida íntegra. Podemos viver uma vida sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio. Um privilégio, porque vivendo desta forma, nós vamos refletir o caráter de Cristo. Conseguimos viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade não é uma escolha. Não é nossa escolha, mas é um requisito básico para estar na presença de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 14 vai dizer essa realidade. Hebreus 12, 14 vai dizer o seguinte: e que afastou todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é um requisito básico para nós nos encontrarmos com Cristo Jesus, para que esse relacionamento com Deus ele se concretize. No final de tudo, nós vamos passar na nossa salvação e estarmos com Cristo. Precisamos de viver uma vida de santidade. Então, não é uma escolha. Eu escolho, não é uma escolha, é um requisito básico. Nós precisamos viver essa vida. Cristo, Ele possibilitou isso para nós, nos libertando do pecado. De forma que agora nós podemos viver essa vida de santidade através de Cristo Jesus. Então é uma responsabilidade nossa, entendeu? Repetir o caráter de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que esse relacionamento, ele passa a morar em nós. E assim nós vivemos agora, temos uma natureza espiritual, a natureza de Cristo em nós, de forma que agora nós podemos repetir Cristo como filhos. As pessoas podem olhar para nós e ver Cristo em nós. Olhar e ver o Pai, o servo do Senhor, o Pai, o Filho de Deus. E, infelizmente, muitos não entendem essa verdade. Muitos dizem que vivem um relacionamento com Cristo, mas nesse relacionamento ele não se mostra o Filho de Deus. Ele não demonstra a natureza de Cristo em suas vidas. Porque não querem ser obedientes a Cristo. Não querem viver esta vida aqui renunciando às vontades
para que o nosso eu, a nossa natureza carnal, possa ser mortificada e a natureza espiritual possa brilhar cada vez mais em nossas vidas. Isso é ser cristão, isso é para isso ter uma vida íntegra, inteira, mas uma vida para honrar os filhos. Uma vida de santidade, onde nós honramos a Cristo. Viver uma vida de santidade é viver uma vida onde nós honramos a Cristo Jesus. Nós damos valor ao sacrifício de Cristo Jesus. Ali na cruz do Calvário Ele fez por nós. Muitas vezes, até choramos quando ouvimos, quando nos deparamos, quando lemos a palavra de Deus, o que Cristo passou em nosso lugar, até nos emocionamos a ponto de chorar. Mas isso só vai ter valor na nossa vida quando nós procuramos viver uma vida de santidade na prática. Essa vida é vivida na prática. Então nós precisamos colocar essa vida em prática. Precisamos honrar a Cristo Jesus através da nossa maneira de viver, através da prática do Evangelho. E como igreja de Cristo, Jesus ele vai orientar os seus discípulos. Primeiramente, através da sua palavra. Jesus ele vai nos ensinar que aquele que honra a Cristo, aquele que dá valor ao que Jesus fez na cruz do Calvário, ele guarda a palavra de Deus, guarda os mandamentos do Senhor. Amém. João 14, versículo 21 a 23, Jesus ele vai estar com os seus discípulos, dando as suas últimas instruções para eles, ele vai mostrar para eles. E a maneira de nós honrarmos a Cristo e viver uma vida íntegra é guardarmos aquilo que Cristo ele ensinou, é guardar a palavra de Deus. E ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Isso é o Evangelho, é um relacionamento com Deus, de forma que Ele se manifesta para nós, e nós guardamos a Sua palavra e obedecemos, e assim refletimos o caráter de Cristo através da nossa vida. Agora, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos diante dessa palavra maravilhosa que Deus deixou, que Jesus deixou para os seus discípulos e que chega até nós. Precisamos viver isso, guardar os mandamentos do Senhor em nossa vida, porque dessa forma nós vamos mostrar que nós amamos o nosso Pai e vivemos esse relacionamento com Ele. E a forma como Ele demonstra esse grande amor para nós, Ele vai se manifestar para nós a cada dia. Nós vamos conhecendo Ele cada vez mais. Judas, ele não entendeu a palavra, ele vai fazer uma pergunta, ele vai dizer: Senhor, de onde vem que vai se manifestar a nós? Não, o mundo. O mundo não conhece. O mundo não conhece o nosso Deus. Mas aquele que tem um relacionamento com Ele e guarda a Sua palavra, esse sim, Cristo se manifesta de forma mais. No versículo 23, vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai orará e viveremos para Ele e faremos nele morada. Sabe que nós estamos vivendo essa realidade? Se nós vivemos essa realidade, nós vivemos uma vida de integridade ao Senhor. Temos prazer em viver essa vida de integridade, de viver uma vida de santidade, porque agora nós não queremos mais agradar o nosso eu, mas queremos agradar aquele que morreu na cruz do Calvário. Agradar o nosso Deus. Mas qual tem sido o nosso relacionamento com Cristo Jesus e com a Sua palavra?
Quando eu estava meditando sobre essa palavra, me chamou bastante atenção, porque tem muitas pessoas que querem viver um relacionamento com Deus, ou querem viver esse relacionamento com Deus não para conhecer o abençoador, mas as bênçãos que ele produz, tá? A minha filha, Xaxá, ela deu aqui testemunho e falou da vida que Deus fez na vida dela, que a pessoa dela é de. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso tudo é uma consequência daquilo que ela vive com Deus. O relacionamento que ela vive com Deus. Isso é uma consequência. É uma consequência daquilo que nós vivemos com Deus. E uma consequência daquilo que nós vivemos em relação à sua palavra. Porque o meu relacionamento com Cristo é conhecer e saber o que Ele quer. É conhecer e saber a vontade dEle. O que Ele quer para mim e para você. E não somente conhecer, mas nos dobrarmos à vontade dEle e fazer a vontade dEle. Porque ela se concretiza na nossa vida. Eles não sabem. E, infelizmente, muitas pessoas vivem o Evangelho, mas não conhecem a palavra de Deus. Quantas vezes nós estudamos que a palavra de Deus, nós falamos dessa realidade, e as pessoas não se importam em conhecer e ler a palavra de Deus, e em conhecer mais de Deus, não se aprofundar no Evangelho, no relacionamento com Cristo. Temos o privilégio de conhecer, temos o privilégio de começar a viver uma vida, esse relacionamento com Deus, mas não nos aprofundamos em conhecer a Sua palavra. Não nos aprofundamos em viver esse relacionamento com Deus, em guardar a Sua palavra. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela não vai nos mostrar, ou ela não vai se conformar à nossa vontade. Mas a palavra de Deus, ela está aqui para nos revelar, ou manifestar Cristo para nós, e manifestar a vontade dele para nós. Não é a nossa vontade que vai ser conhecida através da palavra de Deus, mas a vontade de Deus para nós conhecermos. E é a vontade de Deus que precisa prevalecer na nossa vida. Então, muitas vezes, a palavra ela vai nos confrontar. A palavra ela não vai a princípio, ela não vai trazer conforto. E sim, ela vai nos confrontar. Ela vai nos fazer, quando você medita na palavra, você começa a viver, a colocar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, ela vai te confrontar. E qual tem sido a nossa reação diante disso tudo? Qual tem sido a nossa reação quando lemos a palavra de Deus e ela nos confronta? Será que nós aceitamos, recebemos a palavra de Deus? Ou queremos retrucar a palavra de Deus, não aceitando a palavra de Deus da forma correta? Nós estávamos estudando agora o livro de Tiago, o livro de Tiago falou muito ao meu coração, porque Tiago, ele vai nos mostrar qual é a maneira que nós devemos reagir diante da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago ele estava mostrando essa realidade para a igreja, irmãos. Como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Será que, ao receber a palavra de Deus, nós temos aceitado a palavra? Temos guardado essa palavra, colocado em prática na nossa vida, ou queremos confrontar da mesma forma a palavra de Deus?
quando nós falamos algo para os nossos filhos, de repente eles ouvirem, né, e procurar fazer aquilo que nós pedimos, mas vai querer educar. Nós vivemos dias em que esse tipo de reação tem sido comum nos lares. Eu lembro que no meu tempo, se eu procurasse saber, ou se eu demorasse para responder aquilo que meu pai me falava. Se meu pai chegasse para mim e falasse, vai na padaria buscar o pão. Aí de início eu perguntasse para ele, por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Porque ele é meu irmão, por quê? Sabe? Eu aprendi logo a ouvir a palavra do meu pai e atender aquilo que ele me pedia. Porque se eu não fizesse disso, a resposta que ele dava era diferente. Não era igual de hoje. Mas muitas vezes hoje nós falamos uma coisa para o nosso filho e ele é porque a mãe está falando, faz isso. Muitas vezes nem ouve. Nem ouve aquilo que nós falamos. Isso nos traz uma indignação, pelo menos para mim. Porque eu lembro do meu Deus. Eu logo fico lembrando assim, se fosse isso, se eu me colocasse dessa forma diante do meu pai. Mas eu quero trazer para os irmãos, agora no nosso relacionamento com Deus, qual tem sido a nossa reação diante da palavra de Deus. Tiago vai dizer assim, pelo que? Rejeitando o que eu disse, como de malícia. Receber com mansidão a palavra que pode chegar. A maneira que nós temos de receber em relação à vontade de Deus, a palavra de Deus, é receber com mansidão. Tiago vai ler na igreja desta forma. Ele vai dar uma orientação. Olha, ele vai dizer assim: a qual pode salvar a vossa alma. Qual tem sido a nossa reação diante da palavra de Deus? Temos aceitado a palavra de Deus totalmente, confrontar? Ou temos estamos querendo reeducar a palavra de Deus? Não queremos aceitar? Ou nem ouvimos? Ou achamos que aquilo é para o nosso outro irmão? Não, Deus, fala isso para o meu irmão lá, para mim não quero não. Isso tem que ser para fulano. Mas eu quero dizer para cada um de nós, como filhos de Deus, nós somos guiados por Cristo Jesus. E é através da palavra que nos guia e nos orienta. E a palavra de Deus, quando ele fala para mim e para você. Quando ele quiser falar para fulano, ele vai falar para fulano. Porque o Espírito de Deus que está dentro dele vai falar com ele. E o Espírito de Deus está dentro de mim, de você, ele vai falar conosco. E muitas vezes a palavra de Deus não é ser a nossa vontade mesmo, não. A minha vontade, quando meu pai falava para mim ir buscar o pão, buscar o leite, era ficar coberto lá. Eu acho que antes, no tempo em que eu tinha essa missão, tinha que ir cedo para a padaria. Eu lembro que era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e aí meu pai ia me acordar para buscar o pão. Eu tinha que ir lá buscar o pão. Tinha essa missão, aí eu tinha que fazer, tinha que cumprir. Qual tem sido a nossa reação diante da palavra de Deus? Temos recebido uma ensinança da palavra? Tiago vai continuar falando, qual é o versículo de número 22? Ele vai dizer assim: sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Então, a palavra vai deixar para a nossa meditação hoje. Se nós quisermos viver uma vida de integridade, queremos repetir o caráter de Cristo, precisamos de reagir primeiro com mansidão à palavra de Deus. Devemos receber com mansidão a palavra de Deus. Ela vai nos confrontar, ela vai nos levar para o caminho que não é a nossa vontade, mas precisamos de receber e aceitar a palavra de Deus.
Tem momentos que vai doer, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. E Ele corrige aquele que ama. Então a palavra toda vez vai ser dolorosa, mas precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Devemos receber com mansidão a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é receber com mansidão. Quisermos viver uma vida de integridade, precisamos de receber com mansidão a palavra de Deus. Existe uma grande diferença. Quem viveu aqui na roça sabe, quando se pega um boi manso e um boi que é rebelde, tem uma diferença muito grande, né? Um cavalo, um burro, ele precisa ser amansado primeiro, senão ninguém consegue. Porque ele quer obedecer a ninguém. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Não queremos obedecer. Não recebemos com mansidão a palavra de Deus. E aí fica difícil de viver o relacionamento com Deus. Porque Deus ele nunca vai deixar de ser Deus. Precisamos, o primeiro passo para receber, para viver o relacionamento com Deus, é aceitar Ele como Senhor em nossas vidas. Precisamos de aceitar Ele como Senhor em nossas vidas. Então precisamos receber com mansidão a palavra. Depois, precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Precisamos ouvir. Como eu já falei aqui, muitas das vezes nós não queremos nem ouvir. De vez em quando eu sou uma irmã mulher com isso. Porque ela vai lá para a tela e às vezes chama. E quando eu vejo uma mulher sintética, quando está perdida com as coisas, não está nem ouvindo. Isso me traz uma indignação tremenda, porque ela não está nem ouvindo aquilo que eu estou falando. Muitas das vezes nós nos comportamos assim, a gente não queremos nem ouvir aquilo. Não damos nem ouvido à palavra, se Deus está falando conosco, nós achamos que é por outro e não queremos ouvir. Então, precisamos receber com mansidão, mas precisamos também ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus não é o suficiente. Ouvir a palavra de Deus não vai trazer crescimento. O apóstolo Tiago vai nos ensinar que a palavra de Deus não precisa ser colocada em prática. Não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Se quisermos ter uma vida íntegra e cumprir a missão que nos foi dada, precisamos de ouvir a palavra e também colocar em prática a palavra de Deus. Sermos praticantes da palavra de Deus. Precisamos de colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, para que dessa forma nós possamos refletir o caráter de Jesus e cumprir a missão que nos foi colocada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele está escrevendo para demonstrar como que é a igreja, como que a igreja precisa viver, e como filho de Deus é uma responsabilidade nossa viver a unidade, vivermos uma unidade e viver uma vida de integridade. Por isso que o nosso tema está colocado lá em Efésios. Paulo está falando a igreja de Cristo, a nós, como igreja de Cristo, e cabe a cada um de nós vivemos essa vida de integridade, porque nós estamos no compromisso, não é com Deus qualquer. Nós estamos no compromisso com Deus, que é Deus do céu e da terra. Deus tem poder para salvar os nossos corações e ver aquilo que nós estamos vivendo diante dele. Então, se nós queremos viver no Evangelho de forma a refletir o caráter de Cristo Jesus em nossas vidas, não podemos viver uma vida de religiosidade somente.
viver um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. E um relacionamento com a sua palavra, onde nós vamos guardar, recebê-la como mansidão, ouvir, dar ouvidos e colocar em prática em nossa vida. Essa é a maneira que nós devemos nos comportar diante deste mundo. Porque a nossa responsabilidade, como vai dizer na minha fé, é que nós somos o corpo de Cristo Jesus. Cristo ele vai se revelar para nós e não para o mundo. O mundo não vai conhecer a Cristo. Ele não vai aparecer como ele apareceu aqui para os seus discípulos. E como ele apareceu para Tomé, depois colocar a mão ali e ver verdadeiramente este é o Mestre. Não é dessa forma que Deus quer se revelar ao mundo. Deus vai se revelar a cada um de nós. E através de nós, como corpo de Cristo, o mundo vai conhecer esse Cristo maravilhoso. Através de mim e de você. É bem verdade que o nosso relacionamento vai refletir o que a Shimá falou aqui. Vai refletir, Deus ele vai nos dar um carro, Deus ele vai nos dar uma casa, uma moradia. Mas a verdade de viver um relacionamento com Cristo não é apresentar, isso vai refletir o nosso relacionamento com Cristo, mas é apresentar um Deus que salva, cura, liberta e que um dia morreu para trazer salvação a toda a humanidade. E dessa forma, nós vamos revelar isso, vivendo uma vida de integridade. Onde as pessoas vão olhar para cada um de nós e vão ver Cristo vivendo em nossas vidas. Somente guardando a palavra. Somente dando ouvido e recebendo a palavra de Deus, podemos viver esta realidade. Ainda hoje pela manhã, nossa irmã estava dando testemunho, nossa irmã Mancate, estava dando testemunho ali de uma moça que ela trabalhava empregada doméstica na casa do Nelson Piquet. Um homem cheio da grana, cheio de dinheiro, mas que não tinha uma vida feliz. E a esposa do Nelson Piquet, observando a sua empregada, ela estava limpando lá o lugar onde ficavam os cachorros lá, e ela estava limpando, cantando, toda feliz. Ela viu ali o caráter de Jesus, aquela mulher mesmo com aquela missão de estar fazendo aquela limpeza ali, ela estava alegre, estava contente. E eles, com todo o dinheiro, com empregado, com tudo, não viviam uma vida feliz. Isso chamou a atenção daquela mulher. E ela quis conhecer e saber por que ela estava feliz com aquela missão de estar limpando a minha casa dos cachorros, quando ela estava cantando, estava feliz. Sabe por quê? Porque ela vivia uma vida íntegra diante do Senhor, vivia um relacionamento com Deus. E esse relacionamento traz paz, traz alegria, reflete isso na vida da pessoa. E é dessa forma que nós vamos viver uma vida de integridade, sempre alegre, sabendo que colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, recebendo uma segunda palavra, podemos refletir Cristo em nossas vidas. Porque desta forma nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida íntegra diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos viver essa vida de integridade, que não seja somente um tema para nós pensarmos o ano inteiro, mas que possamos colocar em prática isso na nossa vida, porque temos uma responsabilidade de gratidão ao Senhor, de representarmos Ele nesta terra, onde a nossa vida vai mostrar esse reino desse Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus, Ele é real, Ele morreu, um dia Ele ressuscitou e vive dentro de nós. Deus nos abençoe, possamos viver esta realidade a cada dia.
Cristo possa ser refletido na vida de cada um dos irmãos. Este é o meu desejo, esta é a minha vontade aqui para a nossa igreja, de forma que as pessoas possam entrar por estas portas e se alegrar pela vida de cada um, não somente na igreja, mas que o vizinho, o irmão, uma pessoa que faz parte da nossa vida possa testemunhar que ela viu Cristo na nossa maneira de viver. Somos servos de Cristo, que Cristo é Virgem na nossa maneira de viver. Que Deus nos abençoe. Esta mensagem vai deixar para nós. Precisamos de receber a palavra de Deus como cidadão. Precisamos de receber a palavra de Deus e colocar, dar ouvidos a ela e colocar em prática nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que possamos viver esta realidade e assim Cristo ser glorificado através de nossas vidas. Amém. Esta mensagem vai deixar para os irmãos. Sei que todos aqui já aceitaram Cristo Jesus como Salvador, já vivem esse relacionamento com Deus. Agora precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos viver um relacionamento com a palavra. Eu não quis nem perguntar quantos aqui já leram a palavra de Deus, quantos já leram essa semana, quantos é para a sua meditação. Medite, pense nessa realidade. Você conhece a palavra de Deus? Quanto tempo que você está na igreja? Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Qual o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Vamos estudando pela manhã, o diabo está aqui e uma das estratégias do diabo é tentar nos confundir em relação à palavra de Deus, assim como ele fez com ela. Não é bem isso que Deus falou, não. Se você não conhecer a verdade, ele vai inventar uma mentira para poder te enganar, irmão. Ele não quer que você receba a salvação, não. Ele não quer te ver naquele grande dia recebendo a recompensa, não é a salvação, porque ele já está condenado e ele vai lutar para que você não receba essa salvação. Mas se você conhece a verdade, se você conhece a palavra de Deus, ele pode fazer o que for. O Espírito Santo de Deus jamais vai deixar de chegar, porque o Espírito Santo de Deus ele vai se revelar através da palavra. Como nós vemos aqui, Cristo ele vai se revelar através da sua palavra para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Esta mensagem que eu deixar para os irmãos. E no culto de final de ano vou estar trazendo um tema para nós no ano que vem, o qual nós estaremos tratando aqui durante todo o ano, para que nós possamos guardar em nossos corações e colocar em prática. Porque a palavra de Deus é isso, irmão. Não é só discurso, mas ela também é prática da vida, é conduta, é maneira de viver cada dia, é transformação de vida, é nós nos conformarmos à vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Essa mensagem vai deixar para a meditação dos irmãos. Vamos, nesse momento, estar passando os avisos aqui dos irmãos e logo após vamos estar orando. Vamos com a última programação da semana. Terça-feira teremos consagração às 9 horas e à noite oração às 19h30. Quarta-feira não teremos nosso culto de ensino, mas teremos nosso culto de amor às 2 horas. Não deixe de vir. Domingo tem EBD às 9 e logo à noite o culto de louvor e adoração. A primeira ceia do ano, não deixe de vir às 18 horas. Instagram, @igreja, online NSB, YouTube, @igreja HSB. E desejamos a todos um feliz ano novo. Vamos, conforme foi avisado aqui, na quarta-feira nós não estamos muito cedo, mas vamos estar realizando o culto de passagem de ano, onde nós estamos reunindo aqui às 10 horas,
vai ter a oportunidade de estar falando algo ainda, né, antes de passar por tudo que Deus tem feito na sua vida. E também precisa confirmar quem vai ficar depois para a fraternização, né? Nós estaremos realizando uma fraternização e vai ter como compromisso cada um trazer um prato, uma comida, então depois falar mais tempo, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, temos hoje aí, conosco a nossa irmã Jacira, nós temos orado muito pela nossa irmã Jacira e hoje, graças a Deus, ela pode estar conosco. É um privilégio muito grande, irmã Jacira, ter sua presença aqui. A igreja incessantemente tem orado pela vida da irmã e a irmã está levando essa noite a confirmação de que Deus tem ouvido a nossa oração. Nós temos, né, os irmãos, temos orado aí pela manhã, 5 horas da manhã, o compromisso de estar orando, Deus tem respondido as nossas orações. Deus tem feito maravilhas aqui na vida de todos os irmãos e assim na vida da irmã Jacira, cumprimento desta oração. Vamos continuar orando para os nossos irmãos. Tem mais alguma coisa para falar? Não tem falar. Boa noite, pessoal, Pai do Senhor. Vamos voltar aqui no inteirinho a partir do começo desse ano, a partir do dia 4, que é domingo, né? E vai ser todo domingo, às 6 horas, e quarta-feira, às 4h30. E para quem quer participar, vamos estar se reunindo depois do culto, para que a gente discute como vai ser o evangelismo. Entendeu? Quem quiser vai estar fazendo parte desse culto. E a gente ganha mais a palavra que só ficar sentado aí que a gente vai ouvir o que vai estar falando, assim que o culto acabar. Tá bom? Muito obrigado. Bom, em relação ao evangelismo, nós aqui, a igreja tem vamos falar uma vez, nós temos sido relaxados, mas a palavra de Deus nos orienta que não podemos relaxar mesmo, né? Tiago vai dizer, Tiago não, a palavra de Deus diz que nós temos que revir o tempo, e revir o tempo a gente está fazendo a obra de Deus, procurando fazer, e graças a Deus, né, Deus ele tem olhado para nós, olhando misericórdia e ter dado a oportunidade de continuar